Bom dia, com muita alegria para todos vocês, primeiramente, né? E antes de começar a mensagem, eu queria contar uma história para vocês. Bom, tem um filme, ele é baseado em fatos reais. E foi um filme, a história dessa menina me marcou bastante porque eu me identifiquei com ela. E eu assisti esse filme no tempo que eu estava bem, sabe? Em 2021, quando eu estava me sentindo bem, quando eu estava me sentindo conectada com Cristo. E esse filme veio na hora certa, porque era início, era início de uma fase que eu estava tendo com Deus, o começo de uma relação. E quando eu assisti esse testemunho dela, essa história, foi muito incrível para mim. Por quê? O nome dessa garota é Rachel Joy. E ela escrevia nos diários o que acontecia diariamente com ela, como ela era tratada e tudo o que acontecia. Bom, é o seguinte: quando Rachel estudava na escola, ela tinha vários amigos, mas pela influência, ela não conseguia ter uma conexão com Cristo. Então, pela influência dos amigos. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso de amigos e tudo. Porque realmente é difícil você ser cristão em uma escola. Uma vez eu escutei a pessoa falando, é difícil ser cristão, principalmente quando estamos na escola. Realmente é difícil, não é fácil, porque nós temos que testemunhar, testemunhar de Cristo. E a história dela foi bem marcante, porque aconteceu problemas na família dela, foram relações entre a família dela que não deram muito certo, então isso marcou bastante ela. Mas ela foi passar um tempo com a tia e as primas, e nisso tudo ela conheceu Jesus. E quando ela começou a escrever, e ela gostava muito de desenhar. Bom, ela não era adventista, né? Mas cada momento da história dela foi servindo a Deus, só que teve um tempo que ela fraquejou. E ela caiu na tentação e voltou naquilo mesmo de antes. Ela voltou com as amizades e tudo, mas teve um certo momento que, por seguir a Cristo, eles se afastaram dela, muitos amigos se afastaram dela, e por seguir a Cristo zombaram dela também. E eu me identifiquei muito porque a gente precisa testemunhar a cada momento. E nós vamos ser zombados, vamos perder amigos. Mas o mais lindo é que ela disse que quando é para Cristo vale a pena, vale muito a pena. E eu achei muito interessante porque me marcou e no final ela faleceu, né? Ela morreu porque teve um massacre nessa escola, né? Onde ela estudava, teve um massacre, mas o mais importante é que ela tinha testemunhado e o que ela mais queria era mudar o mundo. O que ela mais queria era poder mudar o mundo, e ela sempre dizia: Eu vou mudar o mundo, e eu quero mudar o mundo. E tem uma professora que chega para ela e diz: Eu vejo um futuro brilhante para você. E isso me lembra muito que no grande conflito diz que o sangue dos justos é como semente. E eu nunca esqueço disso porque é uma frase marcante, porque realmente é. Porque muitos morreram pela palavra de Cristo, muitos se sacrificaram e a gente vê que o testemunho deles é lindo, como John Wycliffe, como Rachel Joy. E realmente o sangue dos justos é como um testemunho, é um testemunho para todos nós. Então, ela sim, ela mudou a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas foram mudadas pela história dela. E assim, com vários reformadores também. E é muito interessante a gente parar para pensar nisso, como a nossa vida muda, como é mudado quando estamos com Cristo, quando escolhemos seguir o caminho de Cristo, nossa vida realmente muda. E antes de abrirmos a palavra de Deus, eu queria fazer uma oração com vocês.
Vamos fechar nossos olhos e orar. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos acordado mais um dia para te buscar, mais um dia para ouvir a tua palavra e buscar o batismo do Espírito Santo. Senhor, que eles não venham ver a Manu aqui, mas que através de mim eles possam te enxergar e que o teu Espírito Santo venha me conduzir a cada momento. Que venha ser feito a tua vontade aqui, Senhor, e não a vontade da Manu. Que o Senhor possa guiar cada um de nós e que o Espírito Santo possa trabalhar no coração de cada pessoa e que essa mensagem possa tocar no coração delas e que no final elas venham fazer a decisão certa, que é seguir os teus caminhos. Perdoa os nossos pecados, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar comentando uma história bem legal de uma pessoa muito assim. Quando eu li a história desse personagem bíblico, eu fiquei muito emocionada. Para mim foi um choque. Foi uma coisa assim muito espontânea. A gente vai falar de Paulo. Paulo foi um grande apóstolo e a história dele é incrível. Todo o testemunho, tudo que ele passa. E creio que vocês estão com as Bíblias de vocês aí do lado, né? Não pode estar desarmado não, viu? Ó, cadê a Bíblia de vocês? Minha já tá aqui, ó. Bom, eu quero que vocês abram a Bíblia em João, perdão, em Atos 9, a gente vai ler do versículo 1 em diante. A gente vai comentar um pouco sobre a história de Paulo. E antes de começar a ler, eu queria falar para vocês que eu vou ler o versículo e comentar, né, alguns comentários de Ellen White aqui, porque a minha Bíblia é uma Bíblia como as outras, mas ela tem os comentários de Ellen White. Então, eu vou ler um versículo e vou também acabar lendo os comentários. Vamos lá. Versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que, quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. Paulo, honestamente, pensou que estava perseguindo uma seita fraca, ignorante e fanática. Ele não percebeu que ele próprio era iludido e enganado, e estava seguindo ignorantemente sob a bandeira do príncipe das trevas. Querendo ou não, meus queridos irmãos, Paulo, ele não sabia o que estava fazendo, porque ele estava seguindo a ideia de homens. E quando seguimos ideias de homens, a gente não faz o que é da vontade de Cristo. Isso é fato. Nós devemos buscar a Deus a cada momento. Eu estou pregando aqui, eu estou falando para vocês, mas precisa ser confirmado na Bíblia. E vocês precisam buscar, precisam procurar. Porque não é porque a Manu falou, não é porque a Manu disse, mas é o que Deus diz. E devemos procurar isso. Devemos buscar a Deus cada vez mais. Versículo 3. E quando ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A mente que resiste à verdade verá tudo sobre uma luz pervertida. Será presa nas malhas do inimigo e verá as coisas à luz do inimigo. A mente que resiste à verdade. Se nós resistimos à palavra de Deus, se nós não queremos ouvir a palavra de Deus, é o inimigo que nos controla. É ele que nos mostra coisas que não são da vontade de Deus. Irmãos, quando não seguimos a palavra de Deus, o inimigo nos mostra caminhos que não devemos traçar. Ele diz: vai por ali, porque é bom, porque beber é bom,
porque usar drogas é bom. Então, ele vai nos mostrar coisas aos olhos dele, coisas que ele quer que nos afaste de Deus, mas não devemos seguir esse caminho. Saulo de Tarso foi um exemplo disso. Ele não tinha o direito moral de ser um incrédulo, mas havia escolhido aceitar as opiniões dos homens e não o conselho de Deus. Que erro! Muito... Ô, Manu, o seu microfone está fechado, tá? Você acabou de fechar. Isso, é que Ah, você... bem. Ok. Você falou sobre Paulo de Tarso, falou muitos, aí fechou. Eita, continuando aqui. Saulo de Tarso, ele foi um exemplo, né, disso. Ele não tinha o direito moral de ser um incrédulo, mas havia escolhido aceitar as opiniões dos homens e não o conselho de Deus. Muitos de nós, muitos mesmo, a maioria de nós, queremos seguir o que os homens falam, mas não o que Deus diz. 2022 eu fraquejei, eu fiquei fraca e eu não queria mais ler e não queria mais nada, mas quando eu comecei a ler o Grande Conflito, juntamente com a Bíblia, muito foi me aberto. Deus abriu caminhos para que eu pudesse conhecer mais. E eu li provérbios, né? A gente chama provérbio do famoso tapa na cara, né? Coisas que a gente não quer ouvir. Mas é muito interessante quando a gente lê provérbios, porque ali tem conselhos, são conselhos maravilhosos que devemos seguir em nossas vidas. E gente, não tem como explicar qual é a sensação de ler a palavra de Deus, qual é a sensação de estar conectado com Deus. Isso é uma experiência incrível. É coisa de outro mundo, literalmente. É uma coisa de outro mundo. É celestial, é magnífico. E Saulo de Tarso, ele tinha as profecias apontando para o Messias, mas as palavras dos rabinos, as palavras de homens, foram-lhe preferidas. Em sua própria sabedoria, Saulo não conhecia Deus nem a Cristo, a quem ele havia enviado. Não devemos preferir a palavra de homens, mas sim a palavra de Deus. Estava aberto ali para Saulo tudo que apontava que o Messias veio e se entregou por cada um de nós, mas ele preferiu acreditar em homens. E nós não devemos fazer isso. A gente tem que procurar, a gente tem que ir a fundo. Não é porque o pastor Wagner disse, ou o Adevaldo disse, mas o que Deus diz, o que procuramos e que caminho seguimos e traçamos com Cristo. Então, a gente tem que procurar. Quando entramos na sala 57, a gente vem em busca do batismo do Espírito Santo. E é incrível quando estamos conectados com o Espírito Santo, quando temos aquilo que nos envolve, um sentimento muito gostoso, uma coisa muito boa. E é diferente. No versículo 5 diz: E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou o Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via nenhum homem, mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu nem bebeu. E havia um certo discípulo em Damasco, chamado Ananias, e o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: Levanta e vai à rua, chamada direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo, de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha a sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão.
Irmãos, quando quando Deus chamou Ananias, ele foi. Quando somos chamados a pregar o evangelho, não devemos recusar. Devemos aceitar, porque não é um chamado de um homem. Quando o pastor Wagner me convidou para pregar, não foi um chamado do pastor Wagner, mas um chamado do Espírito Santo. Foi Deus que me convidou para pregar. E é o Espírito Santo que vai me usar agora para falar com vocês. É Ele que está me usando. E quando Deus nos chama, nós devemos aceitar. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui ele tem a autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Que magnífico! Ele foi um vaso escolhido por Deus. Ele é um vaso escolhido por Deus. Gente, Paulo perseguiu cristãos, ele fez muitos sofrerem quando não estava com Cristo, mas ainda assim ele foi um vaso escolhido por Deus para pregar o Evangelho e para mostrar a outros o caminho a ser seguido. E isso é muito lindo. Eu queria poder ler um comentário de Ellen White que está em Atos dos Apóstolos, na página 120, que diz assim: a conversão de Saulo é notável evidência do miraculoso poder do Espírito Santo. Ellen White diz que é evidente e notável a conversão de Saulo. E aqui ela menciona o miraculoso poder do Espírito Santo. Quanto poder o Espírito Santo tem para convencer os homens do pecado? Ele havia crido que, de fato, Jesus de Nazaré havia desconsiderado a lei de Deus, ensinando aos seus discípulos ser a mesma de nenhum valor. Mas, depois de sua conversão, Saulo tinha reconhecido Jesus de Nazaré como aquele que viera ao mundo com um propósito expresso de defender a lei de seu pai. O Espírito Santo nos convence do pecado. Ele nos convence de tudo aquilo que é mal. Ele nos mostra o caminho. Filho, não é por aqui. Não é esse caminho que você deve seguir. É esse. Siga por aqui. E ele sempre nos fala, sempre nos diz, mas nós devemos escolher. A escolha é nossa. Nós temos que escolher qual caminho devemos seguir. Mas o Espírito Santo nos mostra que é o caminho de Cristo. E Paulo escolheu o caminho de Cristo. E assim nós devemos fazer. Devemos nos entregar ao Espírito Santo verdadeiramente. Devemos deixar com que ele nos transforme, com que nos quebre por completo e nos construa de novo, assim como o oleiro faz com o vaso. Ele constrói, ele molda cada detalhe, cada parte ele faz. Isso são fases, vamos passar por dificuldades, mas devemos ter a certeza de que essas dificuldades vão fazer com que a gente amadureça, tanto espiritualmente como mentalmente. Sabe, a gente perde muito tempo vendo coisas, assistindo coisas, lendo coisas, ouvindo coisas que não devemos. E ao invés de ler, ouvir, assistir coisas que nos edificam, a gente perde muito tempo em um certo aparelhozinho chamado celular. A gente perde tempo em um app, Instagram, TikTok, às vezes vendo vídeos no YouTube. A gente perde muito tempo vendo coisas que não nos edificam. Mas sabe o que é? Eu vou falar diretamente aos pais agora, porque isso é muito importante na educação dos filhos de vocês. Pais, não deixem seus filhos verem coisas que não edificam a eles. Não deixem. Quando minha mãe assistiu o filme Mãos Talentosas, que a mãe de Ben Carson diz, vocês vão parar de assistir, porque eles assistiam muitos programas, assistiam muitas coisas
na televisão e tudo, e a mãe de Ben Carson disse: pronto, acabou, vocês vão na biblioteca, 2 livros por semana e vão me trazer um resumo. E minha mãe pegou e falou: vocês vão fazer o mesmo. Então, por interesse, eu comecei a ler a história de Ben Carson. Li os 2 livros dele e é muito interessante. É um grande testemunho por tudo que ele passou na vida dele, né? Na infância e como ele agia. Teve um tempo que ele foi, né, brutal com a mãe, mas ele foi transformado pelo Espírito Santo. Então, foi todo um trabalho que foi feito ali. E com isso, a gente sabe que os pais são grandes exemplos para os filhos. Que exemplo vocês estão dando para os filhos de vocês? O que vocês estão deixando, que vocês estão deixando que eles vejam? Que tipo de coisas vocês estão deixando com que eles assistam? Vocês têm que investir nos filhos de vocês, porque em Joel diz que vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão visões e vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Para os filhos de vocês profetizarem, para eles pregarem às outras pessoas, eles precisam ler e buscar. Mas primeiro, eles precisam ter o exemplo dos pais. Os exemplos dos pais são muito importantes para os filhos, querendo ou não. Os pais são espelhos dos filhos. A gente olha para o pai e usa ele de exemplo. Sabe como ele age, como ele faz aquilo, como ele age em tal situação. E é assim com os filhos. E os pais precisam direcionar os filhos aos caminhos de Deus. Tá difícil? Coloca os joelhos no chão e ora pela tua família. Ellen White diz que quando uma mãe vai educar um filho, tem que ser desde o ventre, tem que ser desde a barriga. Ellen White diz que desde o ventre, desde um feto, quando é um feto, o caráter da criança ali já é formado. A mãe precisa orar com o seu filho. Desde o ventre, a mãe precisa orar com o seu filho e ela precisa buscar a Deus porque desde o ventre da criança o caráter dela já é formado. Então as mães precisam orar com os filhos no ventre e quando eles já nascem, precisa ser seguido. E em Provérbios, vamos para Provérbios, capítulo 22, verso 6, que diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Se as mães cristãs apresentarem à sociedade filhos que tenham integridade de caráter, com princípios firmes e moral sã, terão realizado o mais importante de todos os trabalhos missionários. Pais, por amor de Cristo, não cometais um erro em vossa obra mais importante, a de moldar o caráter de vossos filhos para o tempo e para a eternidade. Um erro de vossa parte negligenciando a instrução fiel, ou na condescendência daquele afeto insensato que vos cega os olhos, para que os seus defeitos e vos impede de lhes aplicar restrição apropriada, demonstrasse a sua ruína. O futuro de vossos filhos testificará o caráter de vossa obra. Muitos pais têm medo de chegar no filho e falar, repreender, sabe? Mas em Provérbios diz que aquele que recebe a repreensão com sabedoria, com conhecimento, sabendo que o que está fazendo é errado, esse sim é sábio, esse sim tem conhecimento, mas aquele que nega a repreensão, esse é tolo. E aqui diz que é um papel importante das mães educar os filhos no caminho em que devem, no caminho de Cristo. É importante educar. Pais, mães, eduquem os filhos de vocês. Imaginem quando chegar no céu e Deus perguntar assim: cadê o filho que eu te dei? Onde está o filho que eu te dei? Eu te dei para ele, para você criar ele, para você cuidar dele nos caminhos em que deve seguir. Onde está o filho que eu te dei? Por que eu não o vejo? Imagina chegar no céu e escutar isso. Gente, eu não sou mãe, não tenho filho nem nada, mas eu vejo que
minha mãe, ela fala muito isso para mim. Eu vejo minha mãe falando também, né, para outras mães, dizendo: onde está o filho que eu te dei? Então, isso é um exemplo da minha mãe, é o exemplo que minha mãe me deu. E a gente deve buscar, nós adolescentes, devemos buscar pais, adolescentes. O primeiro campo missionário de um cristão é dentro de sua própria casa. O primeiro campo missionário de todo cristão é dentro da sua própria casa. É ali que você deve começar a pregar o evangelho. Ah, mas eu quero ir para a China porque lá está precisando e tem o Japão também. Calma. Deus já te deu um campo missionário e você precisa começar ali para poder ir para outros campos. Você precisa começar dentro da sua casa. Você precisa pregar o evangelho ali. Você precisa testemunhar dentro da sua casa, para que assim você possa pregar em outros lugares. E orem, coloquem os joelhos no chão, porque só o Espírito Santo pode nos convencer de todo o mal e pode trabalhar em nossos corações. Tem uma coisa que minha mãe sempre diz que eu deixo marcado, né? Muitas coisas que ela fala eu deixo guardado, que é assim: o Espírito Santo trabalha em nossos corações. O Espírito Santo nos molda e ele sempre está conosco. Então, minha mãe me dá um grande testemunho. Minha mãe e meu pai. A gente, assim, a gente estava lendo muito antes, 2021, a gente focado, lendo. Lemos Patriarcas e Profetas, Parábolas de Jesus, O Desejar de Todas as Nações, Profetas e Reis, a Bíblia, e tava aquilo, e tava tão bom, um sentimento bom, e eu via meu pai lendo e eu quero isso para mim, eu via o meu pai diferente, meu pai com aquela alegria, um ar diferente, uma atmosfera diferente. Sabe, muitas pessoas dizem uma energia diferente, mas Ellen White diz uma atmosfera diferente. Nós cristãos devemos transmitir uma atmosfera diferente para as outras pessoas, porque quando eles chegarem perto de nós e nós, quando abrimos nossas bocas a falar de Cristo, eles têm que sentir uma atmosfera diferente, a atmosfera de Cristo ali. Eles É quando o Espírito Santo age em nós, quando ele trabalha em nós, e nós temos que permitir que ele trabalhe em nós. Temos que permitir que ele nos transforme e temos que buscar o batismo do Espírito Santo a cada momento. Bom, eu queria muito comentar sobre Zaqueu, né? Creio que todo mundo conhece a história de Zaqueu que está em Lucas 19, do verso 1 a 10, que é muito interessante. Zaqueu, um homem pecador, muitos da Judéia não gostavam de Zaqueu, era um negócio assim, mas Jesus, você vai se hospedar na casa de um pecador? Como assim? Então, foi uma coisa bem conflitante. Zaqueu subiu numa árvore só para poder ver Jesus. Jesus disse: desce daí, rápido, porque hoje eu vou me hospedar em tua casa. E aqui, em um comentário de Ellen White do Desejado de Todas as Nações, diz assim: assim que Zaqueu se entregou ao Espírito Santo, ele abandonou toda a prática sombria. Assim que ele se entregou ao Espírito Santo, ele abandonou tudo aquilo que é ruim. Quando nos entregamos ao Espírito Santo, nós abandonamos aquilo que é ruim, sai, sabe? Então é diferente. A gente não pode explicar o que sentimos, porque são mentes diferentes, vidas diferentes, histórias diferentes. Mas o que isso faz na vida da gente, o que o poder do Espírito Santo, o que Jesus faz na vida da gente, é lindo, é perfeito, é maravilhoso, é glorioso, porque Jesus é belo. E em João 14:26, João 14:26 diz, diz o seguinte, só um segundinho. João, capítulo 14, verso 26.
Prontinho. Verso 26 diz assim: Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Gente, Jesus foi, mas ele deixou um Consolador. Ele deixou um Consolador e no Sermão da Montanha diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se você tá triste, se você quer chorar, chora, mas tenha certeza de que o Espírito Santo vai te consolar, porque Jesus disse que aqui ficou um consolador, e é o Espírito Santo. E aqui diz que ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo é um professor. Ele está aqui para nos ensinar, nos guiar e abrir os nossos olhos. Ele nos dá conhecimento, sabedoria, e isso é bom. Sentir isso é bom. Estar nos caminhos de Deus é bom. Passaremos por dificuldades, aflições. João 16:33, o que diz: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Teremos aflições, passaremos por dificuldades, mas devemos ter bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. Ele já venceu o mundo. Ele morreu por nós. Ele se entregou por nós. Às vezes vem na minha cabeça assim, porque muitas pessoas acham, Jesus veio na Terra, Jesus pisou na Terra, assim como se fosse uma coisa normal, mas na verdade não é. Gente, Jesus andou com seres humanos, ele esteve aqui na Terra, que coisa magnífica. Ele saiu do seu trono de glória e veio para cá, para morrer por nós. Quem somos? Nós não merecemos, não somos dignos de nada. Nós não somos dignos do amor de Deus porque a gente peca, a gente erra, a gente faz o que é ao contrário do que ele diz, mas mesmo assim, ele nos ama. Porque ele nos ama. O amor de Deus é infinito. É glória, é bênção. Gente, não tem como descrever. Quando temos o amor de Cristo, tudo muda. A gente passa a ver coisas por outros olhos. E uma coisa que eu tirei da sala foi aquelas 4 palavrinhas: eu te amo, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Essas palavras mexeram muito comigo na minha forma de viver, porque primeiro eu amo para depois conhecer. Isso eu aprendi na sala. Então foi muito importante para mim, porque antes eu não, assim, amar para mim era uma coisa muito difícil. Era assim, rapaz, eu não gosto desse ser. Esse ser aqui eu não gosto, mas desse aqui eu gosto. Eu vou pregar porque eu gosto, porque eu não gosto, eu não quero saber. Não, deixa pra lá. Mas não é assim, nós não escolhemos as pessoas para quem nós vamos pregar. A mensagem é para todos. É o Espírito Santo que nos conduz. É Deus que mostra o caminho. Filho, você vai por aqui e você vai pregar para essa pessoa. Você ama para depois conhecer. E isso é muito importante. E diz assim: quando recebemos Cristo como nosso Salvador pessoal, a salvação vem à nossa vida. Zaqueu tinha recebido a Jesus não como um mero hóspede casual, mas como aquele que habita no templo do coração. Jesus bate na porta do coração de vocês, bate na nossa porta do coração e diz: Filho, deixa eu entrar, deixa eu habitar em ti, deixa eu te mostrar o que é a alegria de verdade, o que é a verdadeira paz. Nós achamos que a alegria de verdade é ir no shopping com os amigos, assistir um filme, fazer uma ligação com os amigos, mas é bom, mas são alegrias momentâneas. A alegria de verdade a gente só acha em Cristo. Essa é a alegria verdadeira. E ele bate na porta do nosso coração e diz: Deixa eu habitar aí. Deixa eu te mostrar o verdadeiro amor. Porque Deus é amor. Deus é amor e ele nos ama. Você não percebe que Jesus é tudo até Jesus ser tudo que você tem. Essa frase é de Timothy Keller. A gente não percebe que Jesus é tudo até Jesus ser tudo que temos. Gente, quando eu li essa frase, eu fiquei bem pensativa, porque uma das orações mais que eu
que eu mais peço é, Senhor, eu quero ser dependente de Ti. Eu quero depender de Ti para tudo. Eu quero depender de Ti para poder ler, para poder procurar, para poder ter o conhecimento. Eu quero estar contigo. Eu quero que eu quero que o Teu Espírito Santo me mova e a gente tem que pedir isso, tem que pedir transformação. Meus irmãos, tem aquele famoso ditado, né? Deixe para amanhã, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. A gente acha assim, é um ditado qualquer e tudo, mas não é. Muitas vezes a gente deixa para se entregar a Jesus amanhã. Não, próxima semana, não tá nem perto de Jesus voltar, né, gente? Calma aí, próxima semana, não, deixa para próximo mês eu vou lá na igreja e tudo. Não, é agora. Porque não sabemos quando Jesus pode voltar para nós. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser agora. Não sabemos quando Jesus pode voltar, porque ele virá como ladrão. Não sabemos a hora nem o dia. Então devemos estar aqui, ó, espertos, atentos, orar e vigiar a cada momento, orar sem cessar. E é o que a sala ensina, intercessão. Devemos interceder e pedir a cada momento. Deixem e permitam que o Espírito Santo de Deus transforme o coração de vocês. Permitam que ele haja, que Deus habite em vocês, que Cristo entre no coração de vocês e que o verdadeiro amor venha a ser pregado. Sabe, querendo ou não, a gente precisa pregar o Evangelho para as pessoas. Precisamos pregar o Evangelho e ele precisa ser pregado. Se a gente tirar o exemplo de muitos reformadores, de muitos personagens bíblicos que pregaram a palavra de Deus e que estiveram com Cristo. Eles eram diferentes, mas Ellen White diz, no grande conflito, que o que eles tinham em igual era porque o Espírito Santo movia cada um deles. E isso é magnífico. Eles eram diferentes. John Wycliffe era diferente de John Hus, de Wesley, de Lutero, eram diferentes, mas eles eram movidos pelo Espírito Santo. E Jesus e eles tinham uma obra para fazer e Jesus habitava neles e eles se entregaram verdadeiramente. Meus irmãos, é bênção ler esses livros, é muita bênção. Não permitam que os filhos de vocês leiam coisas que não os edificam. Leiam coisas que edificam, coisas que nos elevam ao céu. Temos que ser como os reformadores. Temos que ser como os valdenses. Os valdenses foram perseguidos, mas eles sempre davam uma forma de pregar o evangelho. Antes a Bíblia não era. Manuzinha, de novo o seu áudio está fechado. Por gentileza, alguém que está tocando no áudio aí, não faça isso novamente, tá bom? Muito obrigado. Continua, Manu, desculpa. Obrigada, pastor. E assim, devemos ser como os valdenses, como os reformadores foram. Devemos pregar. E eles pregavam, eles não se importavam com o que as pessoas diziam. Porque quem estava mandando eles ir pregar era Cristo. E quando Deus manda, a gente aceita. Vamos orar e pedir a busca do Espírito Santo, pedir que o Espírito Santo habite em nós. E que agora, a partir de hoje, eu digo a vocês, quando Deus chamar, aceitem. Quando Ele chamar, aceitem. E façam com que os filhos de vocês pratiquem a obra de Deus. Hoje, eu faço parte do Ministério Infantil, o Informai. Conto história para as crianças e é uma bênção para mim. Mas eu digo, os filhos de vocês podem fazer não só isso, mas muito mais. Louvar a Deus. Ministério de louvor, grande bênção. Eles podem pregar, eles podem falar, eles podem cantar. Deus sabe de tudo, de todas as coisas. Vamos orar e pedir para que Deus possa estar conosco. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Pai, obrigado por nos amar. Nós não somos merecedores, não merecemos, somos falhos, pecadores, mas que o Senhor possa estar conosco a cada momento, Senhor. Guia-nos, leve-nos, Senhor, até as mansões celestiais, porque queremos estar todos juntos lá, cantando os hinos de glória, Senhor, com os teus anjos. Queremos estar reunidos, Senhor, contigo. Senhor, fique conosco a cada momento.
que cada pessoa aqui, e até mesmo eu, que venhamos aceitar com que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, com que ele transforme nossos corações, e que venhamos ter o fruto do Espírito Santo, principalmente o amor, para que nós venhamos amar as pessoas, que venhamos pregar o teu evangelho. Senhor, guia-nos, protege-nos, e que venhamos pregar a tua palavra e fazer o que é da tua vontade. Esteja conosco neste dia. Protege-nos e que nós venhamos pregar para muitas pessoas, que não venha ser um dia normal como os outros, porque sabemos que um dia feliz é quando falamos de ti para as pessoas. Esteja conosco e que esse dia possa ser uma bênção em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Bênção pura, sem mistura, viu, Manu? Deus seja louvado, viu? Que mensagem maravilhosa, né, que o Espírito Santo entregou para você, passar aqui para nós hoje. Principalmente nós que somos pais, né? É uma mensagem, assim, muito, mas muito proveitosa mesmo. E, assim, a gente percebe, né, gente, na mensagem da Manu, com 14 anos, mas que lê. No sermão dela, você percebe claramente que ela tem um método de leitura, né? E, Manu, que Deus continue abençoando você, que você seja uma grande influência, né? Apesar de você ser uma influenciadora aí no Ministério da Criança, né? Você também é, com certeza, uma influenciadora em seu meio, da adolescência, né? É muito forte quando um adolescente tem essa cabeça que você tem. E agora sendo influência para nós também, os pais, né? Porque eu quero chamar aqui para nós encerrarmos aqui o pastor Wagner. Pastor Wagner, chega para cá, pastor Wagner. Vamos encerrar junto aqui esse momento aqui, porque depois você já segue aí Rapidinho, eu com os queria testemunhos, né, comentar, pastor? Que maravilha, né? Obrigado, viu, Manu? eu queria comentar que antes da pregação, uma coisa que minha mãe sempre fala é que ela diz e que eu tomei isso para mim quando eu estava fazendo a pregação, que primeiro o sermão é para mim. Primeiro é pregado para mim, porque primeiro o Espírito Santo, ele prega para mim, para que eu possa passar para vocês. Então, é isso. Manuzinha, quando você fala da importância dos pais, é porque você sofre a influência dos seus pais para ser assim? Por gostar da leitura do Espírito de Profecia, por gostar da leitura da Bíblia? Como é esse discipulado que você sofre em casa? Pastor, quando eu dei meu testemunho, eu disse que em 2021 eu estava bem firme na palavra, mas por que eu comecei? Por influência de quem? Por influência da minha mãe e do meu pai. Por mim, eu só tinha parado nos livros de Ben Carson. Não tinha lido mais, mas quando eu vi meu pai lendo, quando eu vi ele lendo e vi que aquela atmosfera estava diferente e que eu estava sentindo uma coisa diferente vindo do meu pai, então aquilo foi um exemplo para mim. Eu comecei a ler e eu comecei a buscar. Então, foi bem diferente. Então, os pais sim dão testemunho para os filhos. Os pais são os espelhos dos filhos. Os filhos se espelham nos pais. E isso é fato. E os meus pais me dão um grande testemunho. Passamos por aflições. A gente sempre vai passar. Meu pai diz, a gente vai passar por dificuldades, mas temos que ter a consciência de que Cristo está conosco. E às vezes eu fico meio assim abalada, triste por alguma coisa, mas eu sempre estou feliz porque eu tenho Jesus no meu coração. Provérbios 15:13 diz: o coração alegre formoseia o rosto, e a alegria que eu tenho dentro de mim é a alegria de Cristo Jesus. É Ele que me dá, e não é momentânea, é eterna essa alegria. Quando a Manu, no sermão dela, diz que nós vamos prestar contas do destino eterno dos nossos filhos, não é se eles vão estar salvos ou perdidos. Porque isso é uma decisão deles. Sim. A Manu, nesta idade, ainda é conduzida pelo papai e pela mamãe. Como ela mesma disse, tem pais que têm medo de repreender os filhos. Amigos, enquanto nós coordenamos a vida dos nossos filhos, nós estabelecemos os limites. Nós tiramos, nós colocamos, é nossa função. Dizer o que é bom, o que é ruim, limitar, é nossa função fazer isso por amor.
Mas eles vão adquirindo uma idade que, como nós que estamos aqui mais experientes, já tomamos nossas próprias escolhas, sem ter que voltar e perguntar, pai, mãe, isso não existe mais. Pastor Adevaldo é casado, ele não fica perguntando para a mãe e para o pai, não sei se você tem os vivos ainda, se ele tem que tomar determinadas decisões dentro da casa dele. Agora ele é a esposa. Não quer dizer que ele desonre pai e mãe, mas a Bíblia, a vida tem um ciclo. E é neste processo que Ellen White diz que nós vamos dar conta da eternidade dos nossos filhos, porque Deus quer saber, amigo, se eu e você gastamos tempo necessário com eles, se conversamos o suficiente, se os amamos o suficiente, se ensinamos o suficiente, se testemunhamos o suficiente para eles. Porque se formos negligentes nisso, então o Senhor vai cobrar de nós. Se eles vão se salvar ou se perder, aí é uma decisão e escolha deles. Isso é muito importante você entender, e eu também. Manu, eu tinha que perguntar para você, porque tem adolescentes aqui assistindo, vão assistir depois, vão adorar conosco depois. Minha filha, como é que você se sente pregando na sala 57? São milhares e milhares de pessoas que vão ouvir o que você disse. Isso faz a sua fé ficar forte, você se sentir bem. Como é que você está agora se sentindo? Pastor, antes eu tava bem nervosa. Eu confesso, eu tava nervosa. Aí eu, não, calma. Eu orei, né? Orei, comecei a ler o sermão e lendo, né? Buscando eu me sentir mais tranquila, mas eu tava sempre em oração, eu tava nervosa, né? Mas o meu pai me falou, calma, filha, o Espírito Santo vai te conduzir, fica tranquila, vai dar tudo certo. Aí eu, tudo bem, vai dar tudo certo. Eu respirei e o Espírito Santo conduz. Então, agora eu me sinto bem porque a minha parte foi feita. O que eu mais quero é ser usada como instrumento do Espírito Santo, instrumento de Deus, e eu estou disposta a sempre estar ali, fazendo o que é da vontade de Deus. Então, agora eu me sinto tranquila porque a minha parte foi feita. A Manu, a partir de agora, queridos, está alguns centímetros mais alta. Esse é um sentido de crescimento, né? Toda vez que a gente dá uma oportunidade desafiadora para os nossos jovens, e eles se expõem e vêm para essa oportunidade desafiadora, eles crescem na fé e estão agora próximos ou preparados, ou sendo preparados para voos mais altos. Por isso, nossos meninos precisam ter oportunidade, né? No lugar que eles sempre veem os adultos aqui. Então, por que eles não devem ser vistos aqui? Não é de qualquer maneira. A Manu está sendo preparada pelos pais, a Manu conhece o ambiente da sala, é uma adolescente que sabe o que está dizendo por meio do Espírito Santo. Não é de qualquer jeito, é verdade. Mas é necessário fazer com que eles tenham as oportunidades, se sintam inseridos e tão importante quanto qualquer outro nesse processo. E ela hoje está agora mais preparada para desafios maiores. E é assim que a gente prepara a nossa juventude, ensinando que eles devem buscar o Espírito Santo e oportunizando, porque ela já tem o ministério dela do Ministério da Criança. Eles dão estudo bíblico, eles vão para a rua, distribuem livro, vai com a mãe para as igrejas para divulgar a Sala 57, para pregar a vida absolutamente ativa. Isso vai fazendo com que ela tenha a experiência que a Ellen White diz que falta para a maior parte dos nossos jovens. E pastor Experiência. Wagner, Sim, querido. uma coisa interessante é que, assim, pregar é um privilégio, mas consigo traz uma grande responsabilidade, né? Porque, dependendo do que a gente fala, pode ir para um lado ou para o outro. E se percebe na mensagem da Manu aqui hoje, que a mensagem dela é recheada de informações de leitura que ela faz, né? Então, quer dizer, aí fica uma lição para nós também, é óbvio, como a Manu disse, o remédio que ela deu aqui hoje, ela precisa tomar também, né? E todos nós temos consciência disso, né? Mas uma bela mensagem, ela precisa ser fruto daquilo que a gente lê, daquilo que a gente aprende, né? Das experiências que a gente tem, seja com os pais, seja com o pastor, seja com o irmão de igreja, né? Isso é a mensagem que a gente dá. Então,
ela vem ela começa no texto bíblico falando sobre a questão, a experiência de Saulo, né? E isso ela vai trazendo uma mensagem e ela vai trazendo, e em cada frase, cada texto, cada informação que ela vai trazendo, você vai pincelando, fala, puxa, isso ela leu provavelmente no Grande Conflito, né? Isso Eu sei. ela fala de John Hus, ela cita Lutero, ela cita, né, o Cliff. Então você fala, puxa vida, um adolescente de 14 anos, né? Isso é maravilhoso. Deus continua abençoando. Mensagem sólida, né, pastor? Mensagem sólida. Exato. Eu vou perguntar aqui, para a gente terminar esse momento, quero que você ore pela Manu, e aí a gente vai para os testemunhos que a gente combinou na segunda, mas eu vou chamar o irmão Gervásio aqui. O irmão Gervásio é um senhor experiente, está ali assistindo atentamente, e eu vou perguntar para ele qual é a sensação que ele tem quando vê uma juvenil, pré-adolescente falando assim da palavra de Deus. O que vai no coração desse servo do Senhor? Irmão Gervásio, abre o seu áudio, por gentileza. Eu até, bom dia a todos, nós estamos falando aí para mais de 1.000 pessoas. Eu até liguei aqui o áudio, mas o áudio não foi permitido, porque eu sou piauiense, moro aqui em Teresina, e vou ter o privilégio de conhecer a Manu pessoalmente, lá na igreja de Irmanduz. E a sensação que eu tenho, que eu estou tendo, é de que eu tenho que estudar muito mais para que possa transbordar o que a nossa Manu transbordou aqui para todos nós, um testemunho de leitura, de inteligência, de sabedoria, de dedicação à palavra de Deus, de que Deus está comandando a vida dela. E eu espero que assim também comande a minha. A minha igreja é a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Aeroporto, e eu sou recém-batizado. Também já fiz uma pregação como estágio do meu aprendizado, muito feliz, e vou navegar nas águas da Manu, se Deus quiser, pessoalmente, na sua igreja. Quero agradecer a oportunidade de falar nesse momento, porque hoje também foi o primeiro dia que eu recebi o link para assistir diretamente, fui inscrito, e quero agradecer a Suelma, que me mandou o link. Doravante, estarei junto com vocês, aqui também à disposição para qualquer trabalho de Deus com vocês. Muito obrigado. Wagner, você está sendo meu mentor aqui nessa sala, viu? Te agradeço muito. E várias vezes você já citou meu nome aqui em outras oportunidades, mas os critérios não permitem que a gente fique falando toda hora. E eu te agradeço por isso. Um grande abraço. Manu, felicidade, parabéns, seu trabalho profícuo, seu trabalho realmente de alto nível. Não é um trabalho de infantil, não, isso é um trabalho universitário. Um grande abraço, bom dia. Irmão Gervásio, eu amo o senhor, eu preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o senhor existe. Obrigado pelas bondosas e tão sábias palavras, viu, amado? Pastor Wagner, Oi. você sabe o que o irmão Gervásio e a Manu, né? Eles gostam bastante de cajuína, viu? Lá eu ganhei 2 garrafitas de cajuína no último encontro que tive com a Kelly. Eu agradeço a cesta que prepararam para a gente. Não esqueço dessa cajuína. Deixa eu Rapaz, ser... cajuína é bom demais, moço. Oxi, tem que vir pro Piauí para experimentar, pastor. Tem que vir. Tá vendo, pastor Devaldo? Já recebeu a Eu intimação. fiz uma semana de oração na igreja do aeroporto, aí a igreja do irmão Gervásio. E no final da semana de oração, os irmãos me presentearam com uma caixa de cajuína, né? Isso foi a primeira vez que eu tomei cajuína. Depois eu voltei, fui fazer um sermão na igreja lá do Jardim Primavera, né? Aí eu comprei, eu acho que umas 4 caixinhas de cajuína e trouxe para São Paulo, passando um tempo muito bom. Quem não experimentou, precisa experimentar a cajuína, viu? Geladinha é muito bom. Pastor, deixa eu ressaltar para a gente fazer a transição aqui, o senhor orar pela Manuzinha linda. Tudo isso que a gente falou da Manu e para a Manu agora não é enaltecendo ou valorizando a Manu acima do poder de Deus. Não. Toda honra e glória a Deus, irmão, pelo que ela fez aqui. Mas o que eu estou fazendo é reconhecendo os esforços da família para que a gente tenha uma adolescente assim
e os esforços próprios dela em submeter à vontade de Deus. Sim. Então, todo reconhecimento aos seus esforços, Manu. E Pastor, toda honra e glória ao nosso Deus, né? Pode falar, meu anjo. uma coisa que eu acho interessante é que quando eu li Mensagens aos Jovens, não terminei mais. O que eu acho interessante é que o Mate diz, a gente pode receber elogios, mas quando somos elogiados, não devemos nos enaltecer, não devemos nos engrandecer, porque os elogios não são nossos por quem somos, mas sim do Espírito Santo, porque quem nos muda é o Espírito Santo, é Cristo. Então, glória somente a Deus por tudo. Aqui, Manu, a gente sempre reconhece. O elogio, ele é perigoso. Sim, O elogio, ele enaltece a pessoa, ele engrandece a pessoa. Nossa, Manu, você é fera. Como você fez bem isso. Nossa, você é muito boa. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Aqui a gente não faz isso. Mas a gente reconhece os seus esforços. Isso aí não acontece de graça. Você se esforça, acorda cedo, lê a palavra de Deus, ora, pede a unção, lê Espírito de profecia. Você se esforça para isso. Isso a gente reconhece. E o louvor, enaltecimento, engrandecimento a Deus que faz isso através de você. sim. Parabéns para Jesus primeiro, né? Parabéns para Jesus primeiro. Eita, glória a Deus. Pastor Adevaldo, ore por essa menina universitária, como diz bem o irmão Gervásio, apresentou aqui um trabalho de universidade já. Vamos orar, filho. Amém. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós louvamos o teu santo nome pelas bênçãos derramadas em nossa vida até este momento. Obrigado, ó Pai, pela Manu, que veio aqui com disposição, com disponibilidade, para poder compartilhar uma mensagem que o Senhor colocou no coraçãozinho dela e que foi uma bênção e vai continuar sendo uma bênção para nós. Continue dando a ela, Pai, por favor, a orientação do Espírito Santo, a seus pais, a seus familiares. Continue abençoando o seu trabalho, os seus estudos e a vida dela, Pai. Senhor, agora o pastor Wagner vai continuar aqui, extraindo alguns testemunhos, trazendo aqui alguns irmãos que vai estar falando do que está acontecendo na vida deles. Senhor, pedimos a tua bênção para esse momento, que o teu Santo Espírito continue trabalhando. Pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Manuzinha, pastor Adevaldo, eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz, vocês são a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque vocês existem, viu, amados? Muito obrigado. Também amo vocês, viu? Mora aqui no meu coração, não paga aluguel e ai daquele que quiser cobrar. Eu amo vocês, preciso de vocês para ser feliz. Eu creio mais em Deus porque vocês existem. Vocês são a parte visível de Deus. Nunca deixem de espelhar Jesus na vida de vocês, porque é assim que as pessoas vão conhecer Jesus. É aquela frase: a primeira Bíblia que as pessoas vão ler é você. E eu convido vocês, né, a assistirem ao canal Informai, no Ministério Infantil, contando várias historinhas. Convido vocês que vocês possam orar também por esse canal, porque não é para engrandecimento nosso, mas a palavra de Deus. Obrigada, pastor. Eu que agradeço, meu amor, você é linda, viu? Muito obrigado. Um abraço na Larinha, que está aí, eu sei, curtindo tudo, na mamãe e no papai, que estão cuidando de tudo que aconteceu em torno aí de vocês, para que você pudesse entrar hoje e nos abençoar através do Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigado e um bom dia. Eita, glória a Deus, né, irmãos? Ver esse crescimento assim na nossa meninada é uma bênção. Deixa eu mandar um abraço aqui para Gisele, lá de Natal. Ela mandou uma mensagem para Cirlei, que é nossa amiga de caminhada aqui. Ela mandou os áudios para mim. E a Gisele falando da alegria de ter entrado na sala 57 e receber as bênçãos dos ensinamentos desse lugar. Então, eu quero cumprimentar você, Gisele, em nome de todos os outros que têm entrado na sala, você que entrou a primeira vez hoje,
volte aqui. Você pode achar estranho algumas coisas de começo, a gente diz aqui que ama, não é? Não é todo lugar do mundo que você chega que o amor é expresso tão naturalmente assim, e você pode, mas que coisa estranha. A própria Gisele disse que achou estranho no primeiro dia, e depois ela já entendeu, já começou a compartilhar isso, chamando outras pessoas para fazer parte da sala. Eu quero conhecer você, Gisele, tá bom? Deus te abençoe ricamente. Hoje nós vamos continuar naquela levada dos testemunhos que a gente propôs. Deixa eu dizer para você por que que a gente está fazendo isso. Isso, Gisele, lá de Natal, Rio Grande do Norte, gratidão. Ela está escrevendo ali. Um grande abraço, viu, filha? Muito bom ter você aqui. Bom, alguns estão dizendo assim, puxa, pastor Wagner, mas eu sinto falta do testemunho, quando não é aquele testemunho que o senhor faz grande, com o pessoal ali. Esses pequenos, eles não são de impacto tão grande assim, né? Alguns pensam assim, eu não penso assim. Esses pequenos testemunhos em trechos menores, com mais pessoas, eles são fundamentais porque faz parte de um processo de prestação de contas, queridos. A igreja, ela existe fora do templo. No templo no templo a gente celebra. E esses testemunhos, eles fazem parte da celebração de pessoas que estão ativas no reino de Deus. Daqui a pouquinho eu vou começar dentro daquela lista, chamar a irmã Janete, que me mandou umas fotos bonitas aqui. Prepara aí, viu? Já já eu te chamo, viu, Janetinha? Para a gente trocar uma ideia rápida, mas antes eu preciso valorizar o que nós estamos falando para você aqui. Você sabe que eu amo vídeos, né? Os vídeos, eles têm uma capacidade de falar ao nosso coração extraordinária. E eu vou mostrar aqui mais um deles que, assim, considero... entendo que ele corrobora muito com o que a gente vai fazer agora. I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it. Last time you said that. Talvez alguém que tenha dificuldade de leitura, a vovó está com a netinha, quer o bolo, e ela disse, não dá para levar, o dinheiro que a gente tem é pouco. Ela disse, mas a senhora disse isso da última vez. E aí a menininha sai triste. You don't want this? I'll take it back. Ele pega o bolo que ficou, disse, eles não querem isso? Não, então eu quero. E aí eles vão saindo, ele pega o bolo. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I decide. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Ele está contando que quando criança viveu uma situação igual, muito parecida com essa, que um senhor que ele nunca havia conhecido, nunca viu depois, comprou o bolo e deu para ele, sabendo que a mamãe dele também não podia comprar o bolo. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money.
Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it. Promete uma coisa para mim. Quando você puder ajudar alguém, você ajuda. Você promete para mim. E ela tá olhando com essa carinha linda para ele, né? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. Perguntou o nome, ele disse, eu sou o homem na fila. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, I came and paid for it. He give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Se você presta atenção no contexto da mensagem, a ideia é que um simples ato de bondade retorna para você. Aquele senhor fez isso com aquele jovem, que depois fez com a netinha que voltou para ele mesmo. Né? Voltou para ele mesmo. No contexto da Sala 57, na pregação do Evangelho do Reino de Deus, o ato de bondade, ele abre portas para a pregação do Evangelho. Cristo disse que eu devo cuidar das pessoas, da necessidade deles. Está tão difícil ajudar pessoas hoje, né? Muitas pessoas enganam a gente. Muitas pessoas pedem as coisas que elas mesmas não usam. Uma vez eu ajudei uma pessoa numa padaria, comprei o lanche para essa pessoa. E depois me lanchei rapidamente e fui para um posto abastecer. Quando eu passei no posto para abastecer, estava o rapaz vendendo o lanche que eu havia dado para ele comer. Aí você fala assim, tá vendo? A gente não deve fazer isso. Eu acho que nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo para fazer aquilo que é certo e com quem realmente a gente deve fazer. A gente não tem os olhos por trás da verdade. Mas o Vado, um grande amigo meu pregando aqui, ele parou no semáforo uma vez e apareceu alguém pedindo, e ele pegou uma quantia que tinha no bolso e entregou para aquela pessoa. E alguém pode questionar assim, esse camarada vai beber, né? Ele contando para a gente. Ele vai beber com o dinheiro que você deu e etc. E aí o Vado disse uma coisa que não sai da minha cabeça. Nunca mais saiu. Ele disse assim, é verdade, esse cara pode pegar o dinheiro que eu dei para ele e beber. Afinal de contas, é a vida que ele tem, né? Essa miserável vida que ele tem. E aí o Vado disse assim, mas, amigo, nunca se esqueça que quem bebe também come, se alimenta. E se naquele dia ele pegar o dinheiro para comer e se alimentar? Não é? Mais importante do que tudo isso, irmão, do que as pessoas vão fazer com que a gente dá para eles, ou do dinheiro, da roupa, ou alimento que nós vamos oferecer como ato de bondade, mais importante do que o que eles vão fazer com o que a gente faz, é que nós façamos. E eu vejo hoje que muitos se escoram na ideia de preocupados com o que as pessoas vão fazer com o dinheiro que você der, a roupa, o alimento,
se esquivam da responsabilidade usando isso como uma amuleta mesmo. Como uma muleta, né? Se escondem atrás disso para não se entregarem a esse cunho social do Evangelho. O Evangelho tem um cunho social. Aonde estão os que estavam nus e você não vestiu? Aonde estavam aqueles que não tinham comida e você não alimentou? Aonde estavam aqueles que não tinham um cobertor e você não os cobriu? O Evangelho tem um cunho social, sim. Não é um fim em si mesmo. Essas ações todas, elas abrem espaço para a gente pregar o Evangelho. Por isso a Sala 57 propõe e depois chama de volta para a gente colher as ações. A gente não quer que você fique aqui dentro da sala, só olhando e achando assim, nossa, que linda a Manu pregando hoje, né? Que coisa maravilhosa. Não. A gente quer que você saia daí da sua casa e vá ser uma bênção lá nas ruas, abrindo o coração das pessoas e fazendo isso aqui, ó. A irmã Janete saiu com o seu esposo. Eu vou buscar as imagens para mostrar para vocês que ela saiu para abençoar. E é exatamente isso que a gente pretende que você faça, né? Coisa linda, irmãos, ó. Daqui a pouco eu chamo e ela vai narrar isso aqui para a gente, como é que foi que isso aconteceu. Olha que legal. Essa é a primeira imagem. Aí a segunda imagem, o sorrisão da Janete, camiseta da Sala 57. Fizeram uma comidinha, ó, e saíram para entregar esta comidinha para pessoas que estavam necessitadas nas ruas. Antes da Janete chegar aqui para contar para a gente, esse é o jejum de hoje, viu? Crescimento. Né? Hoje o irmão Wellington estará trabalhando esse assunto conosco. Aí está o texto, que ele vai usar um dos textos. Deus dotou o homem com um maravilhoso poder de raciocínio. Ele plantou o homem em seu jardim, carinhosamente teve cuidado dele, esperou que produzisse fruto. Quão ansiosamente observamos uma árvore, uma planta predileta, esperando que ela recompense nosso cuidado, produzindo botões, flores e frutos. E quão desapontados ficamos a encontrar apenas flores. Mas com que maior ansiedade e meigo interesse não observa o nosso Pai Celestial o crescimento espiritual daqueles que Ele criou em sua própria imagem e pelos quais consentiu em dar seu Filho para que pudessem ser exaltados, enobrecidos e glorificados. Esse é o texto do jejum. Um dos textos do jejum de hoje. Acompanhe nos grupos do jejum e oração ligados à Sala 57. Irmã Janete, cadê a senhora que eu não estou vendo a senhora aqui? Está aqui. Janete Araújo. Deixa eu chamar a senhora como anfitriã. Pronto. Deixa eu ver se é essa Janetinha aqui mesmo. É? É essa mesmo. Abre o áudio aí, queridinha. Tudo bem? É só clicar em cima. A senhora está autorizada, tá? Aí. Bom dia, pastor Wagner. Bom dia, Sala 57. Bom dia, amigos do YouTube. Estamos aqui, moramos aqui na região do IAP, o Instituto Adventista Paranaense. E o pastor Wagner sempre fazendo apelo, o Espírito Santo também, para a gente desaguar. Embora moramos aqui em Vila Rural, mas temos algumas cidades próximas, como Maringá. E meu esposo e eu sempre atendemos ali alguns moradores de rua. Tem ali um albergue próximo ao mercado, e sempre compramos alguma coisa no mercado, frutas, pães e outros. E passamos ali na esquina e deixamos com eles. Alguns até já conhecem o nosso carro. Quando vai aproximando, eles já correm ali, né, para perto. E um dia preparamos um almoço e fomos levar para eles. Ali, mais de 20 pessoas participaram desse almoço. Mas levamos juntos
uns kits missionários, estudos bíblicos, DVDs, também folhetos e várias coisas, né, nesse kit missionário. Deixamos com eles. Fizemos uma pesquisa, né, dos nomes, aqui não estão todos, está ali, para orar por eles. E já deixamos os estudos, descobrimos ali um ex-adventista que se batizou na Central, o pastor Ronaldo Bertazzo, foi nosso presidente aqui. Ele mencionou o nome do pastor Heron também, e então incentivamos ele a voltar para a igreja e vamos continuar dando assistência. E ali também vocês viram uma senhora, moreninha, a Sônia. A Sônia, ela é uma pessoa pequenininha, é uma graça de mulher, e ela não tem um braço, e ela estava falando para mim da sua dificuldade. Conhecemos também a Ana Pereira, essa outra que vocês viram, e assim já estamos amigos daquele pessoal ali. Vamos dar mais assistência. E também visitamos aqui no nosso bairro uma senhora com câncer. Ela não é adventista, mas muito amiga dos adventistas aqui. Oramos com ela, foi no domingo, pudemos conhecer suas filhas, genros, todos os seus parentes ali. E atualmente estamos preparando para entrar num novo bairro, aqui próximo à nossa casa, na rodovia. Esse bairro tem ali umas 300 pessoas, né, famílias, e neste bairro, em conexão com a igreja, com a liderança da igreja, nós vamos estar visitando, fazendo pesquisas e estudos bíblicos também, meu esposo e eu, e outros da igreja. E já fizemos um pedido ao AMM, que nós participamos desse grupo, né, de motociclistas de Maringá, e eles estarão entregando os livros do grande conflito na data marcada. Então, esse está sendo o nosso trabalho atual, e vocês já sabem também que eu mexo com horta, que eu planto, faço plantações aqui no quintal, e nós, quando está tudo pronto já, eu às vezes encho ali a carriola e saio entregando para todos aqui no bairro mandioca, batata, couve, flor, brócolis, repolho. É uma alegria estar nas casas, entregando e orando com eles também. Teve o dia da cebolinha. Meu canteiro estava bem bonito, eu cortei todos ali, limpei, né, e coloquei em saquinhos, uma grande tapué, e saí entregando. E é muito gostoso fazer esse trabalho. Onde eu moro aqui é um pedacinho do céu. 95%, eu diria, são adventistas. E os que não são, estão tão evangelizados já, que no momento certo eles vão enxergar os livros que estão lá nas estantes deles. Deus abençoe a Sala 57, que é uma inspiração a cada dia. Não tem como ficar parado, não tem. Louvado seja Deus, irmã. Isso é pregação do evangelho, mas a gente pensa em pregação do evangelho só quando a gente está com a Bíblia na mão, ou pregando o sermão, ou dando estudo bíblico. Nossas ações pregam o evangelho. Ellen White diz assim, que muitas pessoas não vão entrar em nossa igreja, não vão se ajoelhar para orar conosco, não lerão as nossas Bíblias, mas poderão, se tiverem oportunidade,
ler a Bíblia através da gente. Sim. Olha que coisa poderosa. Nossas ações, irmã Janete, elas pregam a palavra. O problema é que muitas vezes, irmã, a gente batiza pouco, a gente traz pouca gente hoje, porque a gente quer levar só o conteúdo bíblico, sem que a pessoa veja aquele conteúdo bíblico vivido por mim. Aí tem frágil força isso, né? É muito poderoso quando a pessoa associa o que você ensina ao estilo de vida. Por isso a necessidade do Espírito Santo, irmãos. Não é exatamente saber o que você tem que fazer, é ter o poder para saber para fazer o que você sabe, entende? Não é exatamente saber, é ter o poder para executar o que você sabe. E quando você faz isso pelo poder de Deus, você é a primeira Bíblia lida. Pessoas assim que são agradecidas à irmã Janete pelo que fazem, já conhecem o carro dela, se ela abrir a palavra de Deus, eles vão ouvi-la por respeito. Aí é que entra o poder da palavra. Pastor Wagner, meu esposo e eu estamos em 3 ministérios do AMM, que sempre estamos em atividade, também dos jubilados, que nós já fazemos parte, né? Que é um grupo muito, muito animado, sempre viajando e fazendo também alguma coisa. E estamos também, meu esposo, no coral masculino, Lord's Men, cantando, viajando, levando a mensagem. Temos as ladies também, né? As nossas reuniões. As mulheres trabalhando, né, irmã? As mulheres também. E acompanhamos os nossos esposos nessas cantatas, né? Se convidar nas igrejas, eles agendam. Já temos 1 ano de agenda pela frente com o grupo. Atividade o tempo inteiro. É assim, ó, o Espírito Santo gera vida, imprime a imagem de Cristo, e esta vida, ela é literalmente executada em nossa vida quando eu faço a conexão com a outra pessoa. Obrigado, irmã Janete, um abraço no seu pastorzão aí. Tenha um grande dia na presença de Deus. Amém? Irmã Janete está sempre ali com o coraçãozão grandão ali, assistindo a sala. Juvani, minha filha, abra aí seu áudio. Você levantou a mãozinha aquele dia. Oi. O que foi que Deus fez você fazer quando você aceitou o desafio da sala 57, filha? Bom dia, com Tá aí do lado, alegria. lindinha. Bom dia. Marcelita está aqui comigo. Bom dia, meus amores. Amo vocês. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. Eu acredito mais em Deus porque vocês existem. Marcelinha está aí do lado. Tô vendo. Bom, nós aprendemos, né, a gente expressar o amor, e eu já tinha, né, isso de abraçar as irmãs, mas com a sala, né, isso intensificou, né, de chegar, de abraçar, de eu falar eu te amo, e isso ajudou no Caleb também, né. Eu peguei amizade com uma irmãzinha, né, a Nayara, ela tem 30 anos, e aí eu me acheguei, né, tem que ter essa atitude de a gente chegar perto da pessoa e fazer amizade, criar um vínculo, né. E aí, e lá no Caleb, eu peguei essa amizade, e aí eu peguei o número dela, né? E ela já está envolvida, e com essa amizade, ela sentiu o desejo de ir para a igreja, né? Ela disse, eu vou para a igreja amanhã, e aí eu fiquei muito feliz, né? E ela foi mesmo, né? Falou que ia, e foi mesmo. E aí, no dia do desafio, né? Eu descobri que ela estava precisando de um remédio, e ela estava sem o dinheiro para comprar o remédio, e eu falei, eu compro. E aí ela me deu a receita, ficou muito grata. E aí eu disse, você vai na rua, compre o remédio e entregue lá. Ele ficou meio coisado, mas vá. E aí ele foi entregar. O que é ficar meio coisado? Ele ficou assim, mas tu me arranja cada coisa, viu? Vá. Vá, meu filho, apenas vá. E cumpra. Não me diga o valor, mas o que moveu você a gastar seu dinheiro com uma pessoa que estava precisando? O que moveu você? O amor, né? O amor e a missão, né? Necessidade, né? Ela precisava e estava sem o dinheiro para comprar esse remédio. E aí o amor que a gente aprende, né? A gente não pode, de repente, não.
outra pessoa como para a gente, o Espírito Santo tocou, né? Para que eu possa ajudar, pudesse ajudar ela. E ela ficou muito grata. E Era o um dinheiro que você ia gastar com você mesmo, É, e o Espírito de Deus mas moveu para você gastar com outra pessoa. Pergunta que não quer calar. Fez falta? Fez falta? não faz, não faz. Faz não, né, Marcela? Quando a gente faz pelo outro, não faz falta, né, filho? Não faz falta. E a gente criou uma amizade muito linda. Já está ainda, não se batizou. Ela foi para o Caleb, está bem envolvida. Sábado saímos procurar as pessoas que estavam na lista para o estudo bíblico. Está dando estudo bíblico comigo já, e está bem envolvida. E a gente criou uma amizade muito, muito linda. A gente chamou ela para o Ministério da Mulher ontem, ela disse, vou, e foi. Por isso que é importante, né? O vínculo, a gente criar vínculo. Esse tipo de coisa, quando a gente se importa com as pessoas e elas recebem a bênção da gente, você adquire importância para elas, né? Você vai lá para dentro do coração dessa pessoa. Você se torna importante, literalmente. Importante. E você se importa, você se coloca dentro do coração do outro, porque o outro é importante. Você fez um sacrifício. Cristo nos convence a aceitá-lo por meio de um sacrifício, irmãos. Verdade. O amor de Cristo é manifesto por nós através de um sacrifício. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, amados. Vou dizer uma coisa. Muitos não se batizam em nossas igrejas porque nós não estamos dispostos a nos sacrificarmos por eles. A gente sabe muito de Bíblia. Estou vendo aqui o pastor Gondim, nosso professor de teologia. A teologia é fundamental, queridos. Sem saber quem Deus é, você não vai servir a Deus. Mas no momento em que o Espírito de Deus o leva a conhecer a Deus, esse Deus é manifesto através de ações. O problema é que a gente pega a teologia, guarda para a gente e vive isso dentro da igreja, num convívio só de irmãos. É por isso que você, quando vai na igreja, vê 100 pessoas e três visitas. 3 pessoas que não são adventistas. Por quê? A grande parte dos nossos irmãos não estão vivendo com alguém. Não tem alguém inserido na sua vida, alguém que ela cuide, que demande atenção, que dê trabalho, que gaste o dinheiro, que tem que ir na casa, que tem que lavar o menino, que tem que pagar o dinheiro da farmácia, porque tem que ajudar no aluguel. Grande parte de nós não tem isso, irmãos. E aí, quando a gente faz uma semana de oração, faz para a gente mesmo. Eu já passei da fase de ter, quando pregava antes, e via a igreja cheia, eu ficava feliz. Claro, eu fico 50% feliz. Meus irmãos estão ali, estão adorando comigo, estão aprendendo, estão consolidando a fé. Glória a Deus. Mas 50% eu fico triste, porque são só os meus irmãos. Deveria haver uma igreja de irmãos e uma igreja de novos conversos. Essas pequenas ações abrem o coração. Onde é que ela está? Ela aceitou o convite de ir no Ministério da Mulher? Aceitou. Quando eu liguei para ela, vou sim. Você acha que sua ação com ela ajudou muito? Ajudou. Ajudou bastante. Aí você pode... Sabe o que as pessoas pensam, Giovanni e Marcela? Assim, mas eu já convidei pessoas e nunca fiz nada por elas. Só convidei, elas foram. Ok, você está formando o outro do mesmo jeito, que vai convidar pessoas que não estão envolvidas com elas também. Esse é o problema. Aí eu convidei, a pessoa foi. Ótimo. A pessoa se converte e vai chamar outras pessoas sem estar envolvidas com elas também. Porque a gente forma um modelo, sabia? Uma pessoa como essa, Giovanni, uma pessoa como essa, certamente vai entender que atos de bondade para abrir o coração, para chamar para o evangelho, fazem parte da jornada dela, ela vai multiplicar o mesmo exemplo seu. Verdade. Deus seja louvado pela sua vida e pela Amém. vida da Marcelinha, lindinha, fofinha, que vocês estão juntos aí hoje. Né? Amo vocês, viu? Vocês são... Nós também. Marcela tá no cabelo hoje, hein? Não é? Eu estou cheio de pastor. Eita, nós, hein? Hein, Aguinaldo? Essa é mulher de Deus, hein, irmão? Mulher de Deus. Amém. Mulher de Deus. Obrigado, meninas. Amo vocês, viu? Vocês são fera de... Aguinaldo também naquele dia levantou a mão, na segunda-feira. Aguinaldo, conta aí, amigo. Você aceitou o desafio? O que você fez? O Aguinaldo é nosso moderador, um dos poucos homens da nossa moderação, né, Aguinaldo? A maior parte são mulheres. E... que nós entramos na sala, é o convite da Mila. A Mila convidou a minha irmã, né? E a minha irmã não pôde, e a minha irmã falou assim, vou falar com meu irmão, acho que ele vai topar essa parada. Quando ela me convidou,
não pensei duas vezes. E aí, um dia eu estava escutando a sala, deitado na cama, começando a assistir para saber como que era a sala. O pastor me chama lá, Aguinaldo. Eu falei, mas como que o pastor me chama se ele não me conhece? Aguinaldo, abre a sua câmera aí, abre a sua câmera aí. E era o pastor Aguinaldo, que era o xará que estava na sala. Depois eu fui compreender que era o pastor Aguinaldo, mas era um chamado de Deus. Mas eu quero agradecer a oportunidade de todos vocês que estão nessa sala. Pastor, eu fiz uma semana de oração na nossa igreja local, aqui, Deus me chamou para fazer essa semana de oração, e aí nós orando ali, tinha alguns convidados, e a oração foi uma bênção, né? Foi Deus que nos instruiu. E tinha uma irmã ali muito atenta, ela era de uma outra denominação, não quero citar o nome de igreja aqui, e ela estava assistindo atentamente, né, aquela semana de oração. E eu, no decorrer do dia, eu estava ajudando a escola cristã de férias, os nossos pequenos, com as irmãs ali, né? Dando auxílio geral ali, fazendo algum trabalho, orientando as crianças, levando os pequenos no banheiro, cara, os meninos, né? E ajudando ali na escola cristã. E eu aproveitei o momento que essa irmã mora perto da igreja e fui na casa dela conversar com ela. E ali eu percebi que ela era filha de uma ex-adventista. Por que ex-adventista? Porque essa senhora descansou no Senhor. E eu até então não sabia. E eu, conversando com ela, eu orei com ela ali, e eu olhei no quintal dela, pastor, o mato estava muito grande. E como ela está desempregada, e ela é uma mulher, tem um esposo, né, ela é separada, tem 2 filhos, eu olhei aquele mato ali e falei assim, esse é um desafio para nós, Caleb. Vamos ter o Caleb, e vamos convidar a igreja para, já que ela está estudando a Bíblia com outros irmãos, olha que interessante. A irmã da nossa igreja dando estudo bíblico, ela participando da semana de oração, o filho dela indo na escola cristã de férias, e eu não poderia deixar de complementar essa obra divina. Eu ouvi aquele mato enorme ali, eu falei, meu Deus, isso aí é um prato cheio para que o Espírito Santo leve essa mulher ao Evangelho eterno, porque ela está numa outra denominação e ela está feliz com a nossa igreja, porque ali está falando a verdade. E eu orei com ela, falei, irmã, posso fazer um convite para a senhora? Ela pode. Domingo, eu vou reunir, já falei. Deus já falou no meu coração, eu já vou tomar a frente aqui, em nome de nosso Deus, e nós vamos dar uma roçada nesse mato, nós vamos deixar o quintal da senhora limpinho, será foto, né? Com certeza. Passou oramos ali, aí no domingo, reunimos lá os Caleb, os Caleb ficaram trabalhando na ação solidária ali, na produção, outros na distribuição de roupas, outros na distribuição de alimentos, outros ali cortando cabelo, outros com advocacia e psicologia, né? Irmãos da própria igreja que são formados, estavam ajudando a comunidade. E eu cheguei cedo lá, e não bastasse, pastor, fui no outro município, peguei minha sogra para cortar cabelo, peguei meu sobrinho para cortar cabelo, deixei eles ali, coloquei a roupa mais adequada para ir pegar a roçadeira, peguei a roçadeira e fomos, pastor, para fazer a obra, para mostrar o amor de Jesus. Limpamos o quintal, minha esposa já pegou um saco de lixo ali, jogou todo os matos ali, e ali nós fizemos a obra. Mas antes, pastor, nós oramos com ela, e oramos também na minha vida. Né? E ela se sentiu muito feliz. Aí eu pergunto, isso era no domingo. Domingo à noite, essa mulher estava lá na igreja de novo. Estava lá buscando o poder de Deus. Isso é comunidade, né? Aí o senhor falou isso na segunda, né? Ficamos aqui nas mãozinhas levantadas, mas Deus o usa poderosamente, sabiamente nessa casa. Aí, se não bastasse ontem, eu e minha esposa fazemos um trabalho bem diferenciado. Não tem aqui, tem pouco assim, Cristina. Nós fazemos um trabalho assim, casal de aluguel. Fazemos pequenas manutenções com a intenção de entrar nas casas. Mas qual é essa intenção? Orar com a família, deixar uma literatura, e eu levo uma caixa de livros, eu não distribuo todos os livros. Eu deixo lá no meu carro, em torno de 100, 150 livros, para não perder a oportunidade. Como você falou, não é só na igreja. Aqui na sala e na igreja, nós temos que buscar o Espírito Santo. É como se fosse um automóvel. Está acabando a gasolina, você abastece o carro e segue viagem. A sala é isso. O senhor sempre fala e é real. Não é para nós ficarmos aqui bitolados na sala e guardar para nós. Nós temos que sair, desaguar esse amor. E ontem, se não bastasse, nós estávamos limpando o quintal, né? Eu e minha esposa ali, de repente passou um senhor simpático, né, com o cachorro, e ele falou assim, eu vou levar meu cão para dar um banho. E aí eu falei assim, que homem simpático, e todo sorridente, né? Eu falei, ele merece, né? E ele é tão grande que você também não consegue dar banho nesse cachorro. Realmente, ele merece. Ali nós conversamos, eu, minha esposa e esse advogado, o nome dele é Benedito, no final ele se apresentou, nós se apresentamos,
E aí ele falou assim, eu sou advogado aposentado com 75 anos, com uma saúde, né, fora do comum. Aí ia levar o pastor no pé. E eu aproveitei e falei, esposa, quer dar um presente para ele? Aí ela foi lá no carro, pegou um livro, a Grande Esperança, e falei, esse é um presente especial para o senhor, que vai, em todos os momentos, suprir as suas necessidades. Mas se eu ler, se eu gosto dele, gosto, então dá um presente. E ali, ele estava meio com pressa, com o pastor, né? Mas no pensamento eu pedi a Deus que, né, pudesse esse livro ser um instrumento na mão daquele homem. Então, pastor, como você falou, nós temos que usar a sala como um tanque de combustível. Encher do Espírito Santo e pedir para que Deus envie pessoas até nós, para que nós tenhamos a oportunidade de pregar o Evangelho. Não é só na igreja, amado. A igreja é uma fonte de inspiração para receber o Espírito Santo, como essa menina pregou hoje. Uma menina gigante na sala. Então é isso, pastor. Obrigado, Aguinaldo. Você é uma bênção, cara. Uma bênção. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe, viu, amado? Pastor, eu quero dizer a mesma coisa. Eu te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Obrigado por tudo que você tem feito nessa sala. Que Deus te use poderosamente. Às vezes eu tento ligar para o pastor uma ou duas vezes. Às vezes, se tiver um pastor ocupado, eu falo, Senhor, use mais esse homem. Depois eu falo com ele, ele sabe que o senhor sabe o que eu estou fazendo aqui, não precisa se preocupar, que a gente anda sincronizado, né? Sincronizado até, nessa missão com o nosso Papai Celestial. Obrigado, queridos. Amo a todos dessa sala. Obrigado. Aguinaldo já é nosso moderador aqui, altamente comprometido com a sala, tem um grupo de oração que ele ora 3 vezes ao dia com um grupo, é lindo o trabalho dele, vou trazê-lo para testemunhar aqui, você vai conhecer um pouco mais sobre a história dele. Bom, deixa eu dar números finais à reunião de hoje. Alguém pode estar pensando assim, puxa vida, né? É isso aqui, queridos, a igreja ela tem vários elementos que precisam ser explorados para ela funcionar corretamente. Então, eu penso igreja. Como é que o pastor Wagner pensa igreja? Meu novo distrito aqui de Valparaíso Sul, eu espero que você que faz parte do distrito que está aqui com a gente, queira viver isso. Queira, deseje realmente seu coração viver isso. Como é que o pastor Wagner pensa igreja? Nossa vida espiritual, ela gira em torno das 3 pessoas da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa vida gira em torno deles. Nós orbitamos ao redor de Deus, né? Unidos a Cristo, ele é a videira, através do Espírito Santo unidos a Cristo, literalmente abençoados pelo Deus eterno, o grande gestor do universo. Nós gravitamos em torno disso. A Maíra está assistindo ali junto com, acredito ser o esposo ali no carro. Prestem atenção, meus amadinhos, seu lindinho. É lindo demais, né? Cuidado aí, não fica olhando que você está dirigindo, menino. Nós gravitamos em torno de Deus, né, irmãos? Unidos a Cristo, pelo poder do Espírito Santo, sobre as bênçãos do grande governador do universo. Nossa vida espiritual é assim. A nossa vida prática, ela gravita em 2 ambientes. Vamos colocar 3, assim, mais desmembradamente. Primeiro ambiente, comunidade de crentes. Aqui vai envolver sua família e as outras famílias da igreja. Comunidade de crentes. Nós gravitamos em torno disso aqui. Tá certo? Gravitamos em torno de quem não conhece Jesus. Aqui, ó, gravitando em torno deles com essas ações para ganhá-los para Jesus. A vida prática da igreja se manifesta e nós gravitamos em torno do tanque batismal. Nós gravitando em torno de Cristo, e agora, de forma prática, cheios do poder, gravitamos um em torno do outro, e todos nós juntos gravitamos em torno do tanque batismal, porque é para onde as pessoas que nós vamos entrar em contato com elas virão para manifestar sua fé entregando a vida a Jesus, assim como foi com você. Lembra um crente que se aproximou de você, que de alguma maneira mostrou o evangelho para você? Agora mesmo, conversando com o irmão Antônio, ele disse que um folheto que a pessoa entregou para eles moveu toda a família, e esta pessoa que entregou o folheto não sabe, mas da entrega daquele folheto, Rosângela, surgiu uma igreja. Essa pessoa nem sabe, só a eternidade vai revelar o que ele fez, com a entrega de um folheto. Porque a nossa vida vai gravitar em torno dessas pessoas que não conhecem Jesus. Então, o tanque do batismo, queridos, é um termômetro para saber se está tudo certo dentro da igreja. Não estou aqui nem fazendo alusão, né, a nenhum tipo de
batismo pelo batismo. Mas uma igreja que não leva pessoas ao batismo, ela está doente. Ela está doente. O que você me diria? Preste atenção comigo aqui para a gente terminar nosso papo hoje. Uma casa está pegando fogo. Zana, uma casa está pegando fogo. E aí para um caminhão de bombeiro, Cirlei, linda a história, né, Cirlei, que você mandou para mim? Já mandei um abraço para nossa amiga lá, que legal, né? Que ela seja ricamente abençoada. Adealdo, a casa está pegando fogo lá e para um caminhão de bombeiro cheio da água e uns 5 bombeiros em cima. Eles veem as pessoas lá pedindo socorro, desesperados porque está queimando tudo, gente perdendo a vida. Os bombeiros olham para a casa pegando fogo, conversam entre si, ligam o carro e vão embora. O que vocês acham desses bombeiros? Eles deveriam ser demitidos dos seus postos de trabalho, porque eles não cumpriram a tarefa, né? Você vai dizer assim, mas que absurdo! Um bombeiro com água sabe o que está acontecendo e não salva as pessoas. Eles são bombeiros para isso. Queridos, quando nossos tanques batismais estão vazios, nós somos bombeiros irresponsáveis. Sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Porque uma verdadeira vida espiritual, prática, gira em torno do tanque do batismo. Nenhuma alusão aqui, batismo pelo batismo, irmãos, mas igreja que não batiza está doente. Eu preciso terminar hoje perguntando para você, se você fizer uma lista agora, de pessoas que você se sacrifica por elas, quantas pessoas tem aí? Pessoas que você cuida semanalmente dessas pessoas, amigo. Pessoas que você abre a Bíblia com elas semanalmente. Pessoas que consomem seu tempo. Pessoas que mudam as suas estruturas de compromisso. Pessoas que mudam a sua estrutura de férias. Pessoas que mudam a maneira como você gasta dinheiro. Pessoas que mudam a maneira como você usa o seu carro, sua casa. Quantas pessoas tem na sua vida hoje que você pudesse listar e dizer assim, vou trazê-las aqui, pastor. Eu vou mostrar as telinhas aqui. Leontino, Zé Novaes, Paulo Menezes, pastor Milhome, no teu início do texto, Mércia Santana, Angelina, Glaicon, meu amigo querido, amo você, um lideraço, me ajudou demais no distrito anterior, Gláucia Barros, Marilda, Delma, Adão, quantas pessoas você pode listar hoje e dizer, eu sou responsável por elas, eu cuido delas, minha vida gira em torno dessas pessoas. Quantas? Quantas eu tenho? Quantas eu tenho? Entendem, queridos? É por isso que a gente faz esse exercício aqui. E a igreja local também precisa fazer isso. Sabe como encara a igreja? Igreja é lugar de celebrar o que a gente faz fora dela. Entendeu, moderadora Érica? Igreja é um lugar de celebrar o que a gente faz fora dela. Muitas vezes não tem sentido para muitos porque não há nenhuma atividade fora da igreja. Aí é igreja pela igreja. O orador tem que ser bom, a música tem que ser boa, o culto tem que ser organizado, o ar-condicionado tem que estar ligado, a igreja tem que abrir na hora, não pode atrasar. Isso é a realidade de muitos de nós. Igreja para muitos de nós é só isso. Porque não acontece nada lá fora. Igreja é um lugar em que nós celebramos o que acontece fora dela. E o desafio e a coleta dos resultados faz parte de um processo para ensinar você, instigar você a fazer isso na sua igreja local. Que Deus os abençoe a entender os processos. Eu quero que vocês entendam que aqui nós preferimos processos. E esse é o nosso processo central. Vida no Espírito.
Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Bom, eu agora vou começar a coletar todos os testemunhos novamente e vamos voltar ao fluxo regular da nossa reunião. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, muito obrigado por tudo que aconteceu aqui. Nós sentimos, Espírito Santo, que o Senhor controlou todas as coisas porque nós colocamos em Tuas mãos. Nós nos sentimos privilegiados, ó Deus, porque, na verdade, nenhum de nós teríamos a condição sequer de falar o Teu nome, de abrir a Tua palavra. Nenhum de nós aqui. Isso é mérito de Jesus e bênção dele. Nós agradecemos o privilégio, Deus, e entendemos também ser uma grande responsabilidade. A Manu que pregou hoje, ela apresentou um remédio que ela mesma toma. Eu estou aqui, ó Deus, tão carente como todos os meus irmãos aqui. Não sou melhor que eles, não tenho a menor intenção de ser, eu sou tão carente como eles. E, por favor, ó Deus, nos iguala em nossas necessidades e nossas características positivas, e nos ajuda a superar as nossas negativas, nos tornando cada vez mais, pelo Espírito Santo, semelhantes a Cristo. Obrigado, Deus, por um lugar tão denso como esse, tão tenso muitas vezes. E que o Senhor nos ensine todo dia, porque para fazer certo, tem um jeito certo de fazer. Para fazer certo, tem um jeito certo de fazer. Igreja é o lugar que a gente celebra o que acontece fora dela, que é o que nós fizemos aqui hoje. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela vida do pastor Adevaldo, todos os pastores que nos acompanham, dos moderadores, do Wellington que está no jejum conosco hoje, dos nossos administradores de grupo, dos nossos intercessores dos grupos. Louvado seja, Senhor, o teu nome por todos os ministérios ramificados aqui da Sala 57. Derrama sobre nós a chuva serôdia e prepara-nos para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eita, glória a Deus, irmãos, isso é bom demais, e eu quero desejar a você um bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria, pastor Wagner. Bom dia com alegria. Bom dia. Bom dia, Sala 57. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Paulo Menezes, é você? Com alegria. Bom dia com alegria. Pastor Gilson Almeida. Bom dia, Sarinha. Bom dia, Marinalva, bom dia. Jesus Vani. Bom dia, minha linda, bom dia, Verônica, bom dia. Bom dia, Dulcineia. Senhor, pastor Zé bom. Bom dia, Elias. Bom dia com alegria, Elias. Bom dia, Pilon, bom dia, Viviane, bom dia, Janete. Bom dia com alegria. Bom dia, Janete, nós te amamos, Janete. Com alegria, Claudinha de Canoa. Bom dia. Claudinha, beijo, Claudinha. Bom dia com alegria, Claudinha. Com alegria. Bom dia. Vem, pai. Bom dia, bom dia, pastor Vagner. Bom dia, pastorão. Bom dia, pastorão. Nós te amamos, pastorão. Bom dia com alegria. Bom dia, meu lindo. Bom dia com alegria. Bom dia, Érica. Vamos você também. Bom dia. Bom dia, Giovani. Bom dia. Bom dia com alegria. Bom dia.
dia, Verônica. Bom dia, Carmelê. Bom dia, de novo. Giovanni. Bom dia. Bom dia, com alegria. Bom dia, meus amores. Bom dia, com alegria. Bom dia, com alegria, Selvinho. Esse é o presta atenção. Bom dia, pastor Wagner. Bom dia com alegria. Meu filho. Bom dia, linda. Bom dia, Isabel. Bom dia, Luzani. Bom dia, Nilda. Bom dia, com alegria. Bom dia. Mônica, minha linda. Bom dia, com alegria, Juarez. Com alegria, Deus abençoe. Olha pra nós, Verônica. Bom dia, Madalena. Bom dia, Madalena. Bom dia, dona Célia. Minha linda. Bom dia, sala 57. Bom dia, Sandra. Bom dia, vou te ligar. Bom dia, beijo, Selminho. Bom dia, Márcia Laiane. Passou na mão. Ana Carvalho. Bom dia, com alegria. Bom dia, Leontino. Sorriso. Com alegria. Bom Vocês vão receber o link aí, capricha, entrega para todo mundo esse link, faz nova lista de transmissão, contando 1, 2, Bom dia, pastor 3. Wagner. Dá pelo menos um bom dia para mim. Bom dia, quem falou comigo? Sheila, pastor Wagner. Oi, Sheila. Sheila. Tudo Bom dia, bem? Sheila. Deus te abençoe. Faz tempo que eu Beijo, não falo com Sheilinha o senhor. lindinha. Um beijo, te amo. Até amanhã. Vamos clicar no joinha. Alegria. Até amanhã. É hora Bom de dia para todos.